Com a palavra, o vereador Sabará. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à imprensa presente. Queria cumprimentar os presentes aqui no plenário. Cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Difusora. E também cumprimentar os internautas que nos acompanham pela rede. Senhor presidente, nesse mês de novembro, eu acabei quase não falando das questões que envolvem o povo negro, né? E até por razões óbvias, né? Que a gente estava inserido em várias discussões, e aí, mas o IBGE acabou de lançar um mapa da desigualdade no nosso país, e ele aponta fortemente a necessidade da gente desenvolver políticas públicas que, de fato, ajude nessa situação. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez, e aí a gente pensa em comemorar, né? Mas pela primeira vez os negros são maioria dos universitários da rede pública. E aí as pessoas falam assim, mas, opa, beleza, né? Agora tem 50,3% dos negros estão na rede pública. Mas aí, se você levar em conta que nós somos 56% da população brasileira, ainda tem um longo caminho a andar ainda, né? Mas já é um avanço e é importante a gente falar isso aqui. Se você analisar também, isso dado do IBGE, em relação à questão os mais ricos, por exemplo, ou os mais pobres, de cada 4 pessoas dos mais pobres, 3 são negros. Dos mais ricos é o inverso. De quatro pessoas dos mais ricos, uma apenas é negra. Se você colocar o rendimento mensal do trabalhador, se você colocar o rendimento mensal dos trabalhadores entre negros e brancos, vamos dizer assim, o rendimento mensal de não negros é mensal, uma média, 2.800, dos negros, 1.600. Isso, dados do IBGE. Se vocês tiverem a curiosidade, é só entrar lá no IBGE, eles têm a planilha completa. Se você falar dos trabalhadores empregados, por exemplo, os negros representam a menor parcela dos trabalhadores registrados. De cada 100 pessoas com carteira registrada, 44 eram negros, 55, 56 não negros. Esse retrato, gente, eu trouxe aqui do ensino superior. Eu já falei que hoje a gente teve um avanço, muito em função das políticas públicas que foram implantadas no governo passado, sobretudo no governo Lula e governo Dilma, e a partir da instalação do ProUni, enfim, outras políticas públicas, a gente conseguiu acessar um pouco mais. Se você falar do ensino fundamental, por exemplo, de cada 100 estudantes que frequentam o ensino médio, a rede, 65% são negros. Ou seja, quando se trata do ensino fundamental na rede pública, nós somos maioria. E quando se trata da rede privada, aí é o inverso, entendeu? Você já tem menos negros. Esse retrato aqui, gente, ele está lá no IBGE, eu dei uma resumida aqui. Eu fiz questão de trazer aqui hoje para que a gente possa refletir sobre quais políticas públicas realmente interessam. Quais políticas públicas nós verdadeiramente deveremos pensar. Porque aqui também, nesse quadro, você vai precisar colocar também a questão social. É óbvio que os negros estão concentrados nas regiões periféricas e onde tem maior necessidade social. E se você desenvolver política pública social pensando em atingir essa parcela da sociedade,
fatalmente você vai atingir toda aquela parcela da sociedade que vive ali abaixo da linha de pobreza, e não só negros. Então, é por isso que eu chamo a atenção com relação a esses dados, porque, assim, quase nunca vê. A gente fala de igualdade de oportunidade, de você desenvolver ações que possam atender a necessidade de um povo que está aí lutando para ver. Hoje uma grande discussão na rede, no Fantástico foi isso, no domingo, o racismo, o preconceito de sexo, de cor, de raça, está aí para quem quiser ver. As pessoas não vê se não quiser. E nós precisamos lutar contra isso. Uma questão importante aqui do nosso município é o envolvimento da Secretaria da Educação nesse debate. A Secretaria da Educação, ela nos dá condições de poder enfrentar isso, porque criança nenhuma nasce preconceituosa ou racista. Ela aprende ao longo do tempo. E se nós tivermos uma ação fortemente, a gente vai, com certeza, mudar esse estado de coisas que a gente vive. É isso que a gente luta. Mas, senhor presidente, eu também preciso falar aqui a respeito da questão que a gente está tratando do Distrito Industrial Rodolfo Kamenzek. Mais especificamente, a gente levantou na última sessão extraordinária, falando da licença prévia de instalação do loteamento, que foi expedida pela CETESB, e naquela ocasião a gente mencionou que nós teríamos dificuldade, por exemplo, de implantar empresas com um grau de risco ambiental mais elevado, que é o caso de fundição e é o caso de indústria química também. Nós temos vários pretendentes a participar da licitação, para que eles possam instalar a sua empresa ali naquela região, no Distrito Industrial. Ocorre que, ao fazer o licenciamento e o projeto do distrito, a administração municipal optou pelo licenciamento mais rápido, que é um licenciamento que você atinge, por exemplo, o 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3, esses são de risco ambiental leve e moderado. Já as empresas do risco 4 e 5, elas são o risco ambiental mais grave, né? Então, sendo assim, elas não podem ser instaladas, não poderiam ser instaladas. Eu, sinceridade, aqui falando para os senhores, eu torci muito para que eu estivesse errado naquela ocasião. Ontem, a vereadora Andresa, o vereador Júlio e o engenheiro Renato, senhor presidente, os 2 minutos regimental para comunicar aos colegas da viagem que a gente fez em Franca. Nós, falando com o gerente regional da CETESB, nós podemos compreender um pouco mais dessa questão ali. E, de fato, a forma como nós aprovamos o nosso distrito industrial não tem condições de instalar outras indústrias. O Renato até perguntou, mas são indústrias de porte pequeno, então empresas de fundição pequeno. Não é o tamanho, a empresa pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 1000 funcionários. É a atividade que conta. E a atividade, ela foi descrita para esses fins. A prefeitura, inclusive, não pode dar nem o alvará para que as pessoas, ou a licença para as pessoas construírem. Aquele tipo de indústria não pode naquele local. E o gerente foi categórico, o auditor foi categórico, o Júlio e a vereadora Andresa sabem muito bem disso que eu estou falando. Mas aí nós perguntamos, o que fazer para arrumar? Nós precisamos arrumar, nós temos uma demanda, Esse negócio de fazer as coisas assodadas, com pressa, correndo, a gente, às vezes, é preciso parar, pensar, organizar, para a gente fazer as coisas de forma que elas não criem problema para as outras pessoas. Existem 2 portas lá que eles falaram, você poderia entrar para a forma mais rápida ou para essa porta que você compensaria essa questão das empresas que tem no
no nosso município. Enfim, nós optamos por a mais fácil. Só que nós vamos ter que entrar por essa porta agora, se nós quisermos que esses empresários tenham condições de estar lá. E aqui a gente está justificando a ação da casa, porque se a casa não faz essa ação, vai perguntar assim, mas por que você não viu antes? As licitações vêm aqui? Os edital de licitação, eu vou concluir, senhor presidente, o edital de licitação não vem para cá? Eu fui lá ver o edital de licitação e ele estava lá, a lei 5597, que ela é restritiva. Então, é bom ficar claro que o nosso trabalho aqui não é de protelação, e sim de informação ao cidadão, que depois ele não tem o que fazer. Depois que ele for para lá, ele não tem mais o que fazer. Ele comprou, pagou, ele não vai poder construir. É isso, acho que meus colegas vereadores podem concluir aqui um pouco melhor, mas é isso, senhor presidente. Obrigado.